Boa noite a todos. Deus sabe de todas as coisas. Essa é a frase que um grande amigo espiritual que vem nos acompanhando, sempre que deseja se fazer presente, é essa frase que ele imanta no nosso pensamento e no nosso coração, pedindo a esse amigo espiritual, agradecendo a oportunidade desta casa de nós estarmos aqui nesta noite, agradecendo aos companheiros trabalhadores da arte e da música espírita da primeira obra, que implantaram essa dinâmica didática que tanto sensibiliza aos nossos corações, como a João Cabete e a Luiz Antônio Mileco, que a gente pede licença para estar aqui refletindo e cantando sobre o Evangelho e sobre algumas passagens, alguns personagens, algumas vivências de tantos jovens das primeiras horas. Mas antes, uma pergunta que vai ser de fundamental importância para que a gente possa estar construindo uma linha de raciocínio nesta noite. Dentre os presentes, quem é que se considera jovem? Seria interessante, na medida do possível, que quem desejar responder ou se perceber nessa categoria, que possa levantar as mãos. Então, eu repito, dentre os presentes, quem é que se considera jovem? Guardem essa resposta. Ela vai ser muito importante durante a nossa conversa. Teve gente que disse não ser ou não se perceber e não levantou as mãos. Guardem também essa resposta, porque ela também vai ser importante no decorrer do que iremos falar. Desde o início, Jesus escolheu um grupo para acompanhá-lo em sua missão. Certamente vários membros desse grupo de seguidores eram jovens. E alguns deles, dos milhares, dos diversos, nós iremos buscar contemplar nessa noite. Fica muito claro que nesse grande convite a todos, Jesus trabalhou em equipe e ensinou o modo de viver segundo o projeto de Deus, superando todas as formas de egoísmo, de discriminação e de domínio de uns sobre os outros. Já ali nenhum privilégio, muito diferente das castas judaicas, onde a sabedoria prioritariamente estaria na mão dos mais velhos. De forma que, seguindo um único mandamento que sintetizasse todas as leis, o amor a Deus e o amor ao próximo. Ao buscar implantar o reino de Deus no coração dos homens, clama a todos, sem preconceitos, idosos, crianças, jovens, homens, mulheres, mas nessa noite em particular, especial aos jovens. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, porque onde estiver o vosso coração, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Para os jovens aqui presentes, então, onde estão os vossos corações? Onde estão? Que lugar é esse onde escolhemos e assim coroamos a nossa ação?
as nossas atitudes? Onde está? Livre, como a leve, leve brisa das manhãs, à procura de um novo amanhã, que renasce em cada sol de um novo dia. Jovem, o que queres, o que fazes para viver? O que buscas, o que trazes em você? Só você pode fazer a sua história. Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar, pelo leme do teu barco os mares desbravar, aportando em terra firme teu caminho encontrar. Encontrar. Livre, jovem, leve brisa, novo para viver. Se quer faz, se busca traz, existe em você. Estrelas, olhos, leme, guia o seu ser. Pelo norte das estrelas, com seus olhos se guiar, pelo leme do seu barco os mares desbravar, aportando em terra firme teu caminho encontrar. Encontrar. Onde está o teu tesouro, jovem? Onde está guardado teu coração? Opa! Outra pergunta. Dentre os jovens, cadê os jovens? Lembram dos jovens? Lembram, né? Quem é que se considera rico? Olha, já teve menos gente, tá? Eu tô de frente, eu tô numa situação privilegiada, né? Nós aqui, né, Hélio? Então, se quiserem, fiquem à vontade também, se quiserem assistir de lá ou daqui, tanto faz. Então tem jovem pobre aqui. Ué, se na primeira mão teve gente que levantou e na segunda teve gente que não levantou, a gente chega à conclusão que tem jovem pobre aqui, é isso mesmo? Guardem também. Então já são 3, 4 perguntas. Os que se consideram jovens, os que não se consideram, os que se consideram jovens e ricos, e os que se consideram jovens e Amélia Rodrigues traz uma definição muito interessante que a gente vem compartilhar nessa noite. A criança é sementeira que aguarda. O jovem é campo fecundo e o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. O jovem é um espírito em fase de desenvolvimento, definições e escolhas. À medida que nós formos falando, vamos ver se vocês, ó jovens, se identificam. A juventude é um período propício à reflexão acerca da vida e ao alinhamento dos objetivos reencarnatórios, mediante os contextos e as possibilidades que se apresentam, convidando o jovem ao exercício do autoconhecimento, da reforma íntima e ao cultivo de atitudes responsáveis por meio de seu livre-arbítrio e do reconhecimento à lei de causa e efeito. Identifica-se nesse momento o benéfico efeito do estudo, da vivência, da mensagem cristã desde a fase da infância, cujo conhecimento fortalece as almas infanto-juvenis para a adequada tomada de decisões e para a escolha de caminhos saudáveis em harmonia aos ensinamentos espiritistas. Sementes pequeninas requerem
cuidados especiais e iniciais. Que se prepare a terra, que se venha a arar, adubar quando necessário, cavar, cobrir, regar, para que o sol e a temperatura adequada possa fazer o restante do serviço. À medida que essa pequena semente vem a eclodir pela terra, delicada, singela, frágil muitas das vezes, vai assumindo o rompante de tentar se permanecer e se firmar, e aos poucos vai tomando forma ainda muito distante do seu destino final, dependendo de qual semente plantarmos, mas vai tomando forma. Tal forma não seria ainda da necessária atenção e cuidado de nossa parte? Muitas vezes sim. Os galhos que se fazem faceiros ao buscarem o infinito, muitas das vezes precisam do esteio, das estacas, do suporte, de algo que venha a calçá-las, sustentá-las, até que se percebam firmes o suficiente para alçarem maiores desempenhos enquanto planta destinada a florescer e frutificar. Tal analogia se remete ao movimento de semearmos nos corações de terras pequeninas, onde as crianças vêm bater as nossas portas e, na maioria das vezes, chegar até os portões das casas espíritas. Tal movimento de sementeira é laboratório inevitável à casa espírita que deseje se calçar para que possa, no futuro, colher adultos conscientes dentre as propostas que se encontram ditas de estudo, reforma íntima, trabalho. Mas a continuidade desse processo é inevitável. A juventude, com seus encantos e fascínios, requer que a casa espírita também seja esse repouso, esse porto seguro, a fim de promover as estacas, a segurança necessária que muitos de nós conseguem perceber, graças a Deus, quando os jovens das instituições começam a dar seus primeiros frutos. É desse movimento natural que a gente inicia, como fazendo parte muito rotineira, acredito eu, também daqui da UEC. Pois a federação desse estado, como de todos do nosso Brasil, vem insistindo incessantemente há mais de 30 anos no movimento de investimento em espíritos na primeira infância e nas mocidades. Guilhom Ribeiro traz para nós que a ação orientadora e preventiva da evangelização, e aí entendamos evangelização, desdobramento infanto, juvenil, evitará derrocadas no erro em possíveis novos desastres morais. Francisco Tiezen ainda traz outro aspecto, onde, dignificados pelo conhecimento e vivência dos postulados espíritas cristãos, que aprenderam na infância e na juventude, enfrentam melhor os desafios que os surpreendem. Ricos, algo familiar? Ricos de esperança e de paz, sem se permitirem afligir ou derrapar nas valas do desequilíbrio, da agressividade, da delinquência. Não é muito difícil nós ouvirmos jovens adultos que falam em certas oportunidades: às vezes era chato minha mãe carregar assim, meio que empurrada contra gosto, empacado pelo meio do caminho, mas hoje eu vejo que
começa a fazer diferença na minha vida frente aos desafios que começo a enfrentar. Acredito que alguns já tenham ouvido, sabe? Ou algo parecido com isso. Nossa, sábado à tarde, mocidade, era legal, mas às vezes dava uma preguiça. Ou tinha um jogo de futebol na televisão, ou ao vivo, ou um encontro com as amigas no shopping, mas quando insistiam, vá. Lá na frente, isso fez alguma diferença. Também é possível de se ouvir, acredito que para a maioria, de que, nossa, daquele jovem adulto que não teve a oportunidade de vivenciar a infância e a juventude dentro da proposta da evangelização e diz, quanto podia ter ganhado? Quantas experiências, quantos direcionamentos, quantos aprendizados. É lógico que o esforço desse jovem adulto frente a essa nova etapa vai fazer toda a diferença, mesmo não havendo esse investimento inicial. Mas algumas vezes a gente escuta, quando se comenta sobre alguns jovens adultos na casa espírita, que alguns tiveram a oportunidade de frequentarem, ou desse investimento da evangelização infanto-juvenil, e outros não. Será que tem diferença? Os jovens adultos que vocês conhecem, que são frequentadores da casa, muitos aqui que possivelmente sejam trabalhadores, existe diferença? Poderia ser diferente esse evitar derrocadas no erro em possíveis novos desastres morais? A gente começa a criar uma linha de raciocínio com a hipótese de que, se com as crianças que tiveram esse investimento na infância e na juventude, às vezes essas derrocadas morais acontecem, porque trazemos nossas diversas experiências do passado, os vícios e os ranços que ainda nos aprisionam, quiçá semente plantada, às vezes sem cuidado da terra, sem o arado necessário, sem o adubo, ou mais à frente, sem as estacas que as firmem para que possam prosseguir pela vertical da vida. Às vezes é semente que cresce ao meio de ervas daninhas. Há circunstâncias, há possibilidades. Enfim, essas informações fazem parte do Departamento de Infância e Juventude no site da FEBNET. Voltando ao Evangelho e as primeiras horas, Jesus, sim, chamou para segui-lo não somente os 12 apóstolos. Chamou também uma das personagens mais intrigantes, conhecidas por muitos de nós, o jovem rico. Mestre, como poderei herdar a vida eterna? Em passagens também de Amélia Rodrigues, que traz com muito cuidado e coloridos nos detalhes, como se o mestre mapeasse aquele espírito de cima e embaixo e algo lhe motivasse um olhar especial. Tanto que no meio à multidão, aquele jovem de 30 e poucos anos cruza e vai cortando caminhos entre aleijados, mancos, leprosos, mulheres, crianças, famintos. Conhecei os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. Sim, sim, mestre.
desde há muito pequeno, conheço as Escrituras e os profetas, mas me falta algo. Como poderei herdar a vida eterna? Nesse momento, o convite à segunda milha. Vá, vende tudo que tens e segue-me. Amélia Rodrigues diz que um gelo toma conta daquela alma, petrifica, estarrece. E no ímpeto de dar passos à frente e dar passos atrás, ele diz: mestre, tem uma corrida de bigas a me contemplar, a correr. Sou jovem moço, conhecido em nossa sociedade, tenho bens materiais, tenho prestígio. Podeis, por favor, esperar um pouco. Tempo urge. Não posso te esperar. Segundo Amélia Rodrigues. E naquele momento vacilante, aquele jovem rico dá 2 passos atrás e diz: não posso. Ainda não. Ainda não. Amélia Rodrigues continua a narrativa dizendo que horas depois, naquela mesma corrida de bigas, numa das primeiras voltas, um carro tomba. Os animais se machucam e um corpo rola pela areia, onde as feridas abertas, o sangue e o suor transforma aquela vida num cadáver. Era o jovem rico. Era aquela mesma alma onde Jesus, naquela leitura profunda de nossas necessidades e conhecedor de nós todos, entende que aquele momento seria ímpar na experiência reencarnatória daquele espírito. Jovens ricos venham a vender tudo que tens e venham a seguir-me. Mas o que realmente é valioso para nós? Não necessariamente sejam os bens materiais. Aquilo que estamos presos, enraizados, como o jovem rico, petrificados, congelados. Raízes que são mais algemas que raízes. E se o jovem rico estivesse prestes a reencarnar e tivesse a oportunidade de estar aqui conosco nessa noite, qual talvez fosse a experiência que ele pudesse vir a compartilhar conosco? O que talvez ele poderia nos dizer? Não dê passos nessa vida como quem só está de passagem, pois o entorno do futuro, cada escolha é uma nova viagem. Promessas despedidas, malas prontas e nova roupagem, recomeço, nova trilha, nesse trem programado para embarque. Confesso que estou com medo de errar, o vazio que fica de não saber amar, mas sinto que vou
peito aberto no ar. Quero viver contigo e me reencontrar, ficar comigo. Ficar contigo, mestre Rabi, nenhum vazio. De volta pro ninho. Não me iludo, reconheço os vacilos que trago resgate e carrego em mim mesmo esperança de nova paisagem. Confesso que estou com medo de errar, o vazio que fica de não saber amar, mas sinto que vou, peito aberto no ar. Quero viver contigo e me reencontrar, ficar comigo, ficar contigo. Nenhum vazio. De volta pro ninho. Dentre outras personagens bastante conhecidas de muitos de nós, existe também a do menino de aproximadamente 12 anos, que nas passagens é conhecido como a cura de um jovem possesso, que para nós poderia ser a cura de um jovem obsedado ou obsediado. O homem chegou perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, eu trouxe o meu filho para o Senhor ver, porque está dominado por um espírito mau e não pode falar. O espírito o machuca e não o solta de jeito nenhum. Sempre que o espírito o ataca, ele tem ataques tão fortes que muitas vezes começa a espumar, a ranger os dentes e cai no fogo ou cai na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: gente sem fé e má. Até quando os suportarei? Tragam um jovem aqui. Quando o trouxeram, o espírito que o acompanhava, esse jovem, viu Jesus, percebeu a grandeza moral do nosso governador e sacudiu com violência esse jovem. Ele caiu violentamente, rolou ao chão com a boca espumando, e o pai disse: se o Senhor pode. Imaginemos aos quais alguns que acredito que sejam pais, mães, do desespero de há muito ver seu filho se tornar um bebê, uma criança, um jovem, e crises dessa natureza não abandonarem, onde toda a fortuna desse pai teria ido e nada. Se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. E respondeu Jesus: se eu posso, se eu posso. Tudo é possível para quem tem fé, para aquele que crê. Gritou o pai: eu creio, ajuda
a minha incredulidade. Assumir esse lugar de humildade, onde diz: eu acredito, mas a minha fé ainda é insuficiente. A minha fé é como gelatina, balança. Ou como uma música, essa é a letra de uma música que é para a juventude, ou se a sua fé é como sorvete, se ela derrete, frente ao primeiro aquecer das dificuldades, ou se ela balança como uma gelatina, os primeiros movimentos onde a gente não se prepara, não se educa, não se esforça para enfrentar essa ou aquela situação. Ajuda a minha incredulidade. Jesus deu uma ordem, e o daimoni, né? Aquele espírito sai, aspas, né? No mesmo instante, e o jovem fica curado. É assim a passagem. Jovens, os que não são jovens, para eu não chamar de idosos, né? Ou mais sábios, ou mais experientes. Jovens ricos, jovens pobres. Qual a diferença entre nós e esse jovem obsedado? A primeira pergunta foi: onde, jovem, está o teu coração? E agora, jovem, onde está a tua cabeça? Onde moram seus pensamentos? Que redes, ideias? Onde investe a tua energia? No que plasmas? No que acreditas? O que há dentro da tua cabeça? Dentro de tua cabeça, o universo inteiro a desvendar. Dentro de tua cabeça, mil mistérios, labirintos. Não vá se perder. Dentro de tua cabeça, não vá se perder. Dentro de tua cabeça há tantas janelas, todas elas voltadas para o céu. Mas se te fechas em teus medos num instante, faz-se noite. Dentro de tua cabeça faz-se noite. Dentro de tua cabeça siga o sinal que vem lá das alturas. Siga a voz que te chama pras flores, em sementes que podem crescer e crescerão. Dentro de tua cabeça, dentro de tua cabeça, dentro de tua cabeça, dentro de tua cabeça. Há tantas janelas, todas elas voltadas para o céu. Mas tu te fechas em teus medos num instante. E não é isso que a obsessão faz conosco? Nos fecharmos em nossos medos por instantes, horas, semanas, meses, anos, algumas vezes até encarnações. Faz-se noite dentro de tua cabeça. Faz-se noite
dentro de tua cabeça, siga o sinal que vem lá das alturas, siga a voz que te chama pras flores, em sementes que podem crescer e crescerão dentro de tua cabeça, flores em tua cabeça, dentro de tua cabeça, sementes, flores, frutos em tua cabeça. Deus age e realiza seus planos através, sobretudo, de multidões de pessoas anônimas, que no cotidiano de suas vidas o amam de todo o coração e se dedicam para o bem do próximo. Esse é o jeito jovem de ser. Daqueles que no meio à multidão se comprazem com os desígnios do Criador. É dentro de Deus que encontramos essa energia rejuvenescedora. A humanidade há milênios vem procurando a famosa fonte da... Não é assim? Nos diversos mitos, nas diversas histórias, nas culturas milhares. É bem provável que essa grande e verdadeira fonte da juventude seja a que exorta do Pai. A tão bendita fonte de água viva que a mulher samaritana tanto sentia sede e não se saciava. Como a mulher samaritana, acabrunhada, sofrida, Deus dá força a esse ser humano, redobra o vigor do fraco. E não nos espantemos, até os mais novos podem esgotar-se, e jovens robustos podem cambalear. Escolhas repetitivas, vícios que trazemos, em que em padrões de comportamento e de vícios mentais gera o esgotamento das forças vitais, onde jovens se encontram ressequidos, às vezes tanto na alma que se desdobra na superfície do corpo físico. Mas, segundo Isaías, aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Ele dá-lhes asas de águia, correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Ó jovem que estás cansado e aflito, jovens estão cansados e aflitos, esgotados, exauridos, de joelhos desconjuntados, não mais conseguindo levantar-se ou dar conta dos passos necessários. Ergue teus olhos. Vês com olhos de ver e com ouvidos de ouvir que o amor, essa fonte infindável, te rodeia a todo instante. Mas para saciar dessa sede que aniquila, que apavora, que atormenta, é preciso abrir o coração e as mentes aos céus.
Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do Mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei. Os aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Há muitos outros nomes de seguidores e seguidoras de Jesus que poderiam ser evocados. Ainda em Atos dos Apóstolos encontramos a informação de jovens como João Marcos, conhecido como Marcos o Evangelista, Estevão, mas em particular destacamos a figura de Timóteo, mais um animador de comunidades cristãs que não poderia ser esquecido. Desde muito jovem, Timóteo usou sua energia juvenil. E desses três, nenhum dos três pessoalmente conheceu Jesus de Nazaré. Numa das cartas de Paulo dirigida a Timóteo, encontram-se estas instruções: que ninguém te despreze por seres jovem. Quanto a ti mesmo, sê para os fiéis em modelo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, Paulo dizendo nessa carta a Timóteo, dedica-te à leitura, animação e ensinamento, não descuides o dom da graça que há em ti e que te foi dado através da profecia. Cuida bem destas coisas e persevera nelas, a fim de que o teu progresso seja manifesto a todos. Vigia-te a ti mesmo e ao ensinamento, e sê perseverante, desse modo salvar-te-ás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Timóteo era o neto de Lloyd, e isso com riqueza de detalhes está em Paulo e Estevão. E Paulo, ao passar por Listra, se eu não me engano, Paulo começa a falar das profecias, das escrituras, e fala logo em seguida de Jesus, e aquele menino se embevece e bebe daquelas palavras, tal como Estevão bebeu também das palavras de Pedro e das escrituras no Evangelho de Mateus. Aquela mudança foi tão profunda naquele moleque de 13 anos, não é assim que a gente chama os meninos de 13 anos? Para com isso, menino. Tem idade para isso não, tu é um moleque ainda, não é assim? Mal saiu das fraldas, não é assim? Esse menino assume uma das primeiras igrejas cristãs primitivas. Ele se torna o responsável à medida que vai sendo acompanhado e monitorado por Paulo, às vezes por cartas, às vezes pessoalmente. Ele se torna, daqui a pouco, com 15, 18, a referência em pensar que na casa espírita, nem tanto pouco tempo atrás, se ouvia que casa espírita não era coisa de criança ou de jovem. Os livros que tratam dos primeiros momentos trazem dessas características. Houve um investimento muito grande, principalmente de um homem chamado Leopoldo Machado, que através da Caravana da Fraternidade investiu na criança, no jovem e na arte como ferramenta de educação para o espírito, e dizer que a casa espírita precisa abrir as portas para as crianças e para os jovens, que criança e jovem precisa estar e adentrar e fazer parte da casa espírita.
Lembra da sementeira do início da nossa conversa? Eles estão aí. E pensar que há mais de 2000 anos, Paulo, é lógico que não era qualquer espírito, era um espírito que ele entendeu e teve todo o deslumbramento, vislumbrou naquela alma o potencial e investiu naquele potencial. Acreditou. Potencial. Também o filho pródigo tinha muito. Talvez um pouco mais velho do que 13 anos. Mas também era jovem. E é muito comum também ouvir que dos jovens ou na juventude decorrem os maiores erros ou os maiores tropeços, por se entender, talvez erroneamente, que não haja maturidade suficiente. Que ninguém despreze os jovens de hoje. Para cada um, Deus tem um desígnio que precisa ser descoberto, acolhido, assumido com toda a convicção. Os jovens são sensíveis a descobrir sua vocação, a ser amigos e discípulos de Cristo. São chamados a ser sentinelas da manhã, comprometendo-se na renovação do mundo à luz do plano de Deus. A gente gostaria de fechar com a figura de um jovem que para nós é bastante peculiar. Havia, porém, amigos muito próximos a Jesus, como Pedro, Tiago e João, que levava consigo em ocasiões especiais. Estava lá Pedro, Tiago e João, onde na sociedade judaica o jovem não era valorizado, era um ancião somente. E nos momentos mais importantes, dentre 12, 3 eram escolhidos e um era o mais... A gente não sabe se ele era mais jovem, por isso era mais chegado, ou por ser mais chegado é que trazia essa juventude mais em plenitude. Vai ficar a dúvida para a gente levar para casa. Também no vigiar e orar do Monte das Oliveiras, no momento derradeiro, estava lá Pedro, Tiago e o mais jovem, estava lá João. Dentre os 3 amigos mais chegados, João era o discípulo a quem Jesus talvez mais viesse a amar, ou tivesse talvez a relação mais estreita, mais íntima. Os textos demonstram claramente que ele tinha maior intimidade com Jesus do que qualquer outro discípulo. Talvez seja da juventude, desse movimento de entrega e de se dar por inteiro, que muito bem canalizado pode fazer dádivas. João era o discípulo mais jovem que o amava com arrebatamento. João, o único entre os discípulos que morrera de velhice. O mais jovem. Todos os outros discípulos morreram de mortes trágicas. Como diz no popular, morreu João de morte morrida, não foi de morte matada. Jesus, esse amigo incomparável, ele apresenta-se antes de tudo como um amigo. A amizade de Cristo implica em intimidade, conhecimento mútuo e diálogo aberto e lealdade. É eterna. A juventude faz parte desse movimento de intimidade e de completude, se os jovens aqui presentes desejarem construir essa relação afetiva com o Mestre. Ela é sempre revigorada, ela é sempre viva, ela é sempre altaneira, ela é sempre reluzente, viçosa. Não é assim a juventude? E lá estava João, e era quinta-feira,
Eles iriam cear pela última vez. O mais próximo que talvez naquele momento tenha aberto mais seu coração, estando assim em proximidade com o Mestre. Entendemos que ser mais jovem é daquele ser que mais próximo do amor de Jesus chegar. E desse amor vivenciar, compartilhar, experienciar. Esse amor rejuvenescedor. Era quinta-feira. Era uma quinta-feira como hoje. E pelo Evangelho de João, ele dissera: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. 12 séculos depois, João vinha como filho de Pedro Bernardone na Itália, em Assis. O jovem, rico, obsediado pelas lutas das cruzadas, mas se entrega de corpo e alma. Francisco reconstrói a minha igreja. E lá vai João, agora com a roupagem de Francisco, rejuvenescer o espírito, se entregando de vez para o Mestre. Mas ainda era quinta-feira. E Jesus chamava a todos a cear. A gente também convida a cear porque hoje é quinta-feira. Quem desejar cear e fechar os olhos, para que melhor tenha condições de abrir os olhos do coração, para que melhor tenha condições de abrir os ouvidos, onde os pensamentos possam se tornar mais fluidos, onde esse momento de comungar, de se alimentar, de relembrar que hoje também é quinta-feira, de lembrar que todos os dias são quinta-feira, porque todos os dias o Mestre nos convida a cear, a compartilhar, a vivenciar o amor, a dar conta dessa plenitude, onde essa quinta-feira inesquecível nunca sairá das nossas mentes e dos nossos corações, porque hoje é quinta-feira. Esse seu olhar azul da cor do céu, profundo como o mar, tão doce como o mel. Essa sua voz no amor se faz canção, embala todos nós, alimentando o coração. Esse seu olhar azul da cor do céu, profundo como o mar, tão doce como o mel. Essa sua voz, o amor se faz canção, embala todos nós, alimentando o coração. 2000 anos se passaram, mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou. O mesmo amigo, o mesmo amor,
sentimos seu perfume no ar, num céu de estrelas e de luar. Indo ouvimos sua voz nos chamar pra cear o pão de luz, doce meio Jesus. O pão de luz, doce meio Jesus. O pão de luz, doce meio Jesus. Que o Mestre nos abençoe hoje, agora e sempre. Bom, companheiros, a gente agradece ao nosso companheiro Júnior Vidal por ter vindo aqui como palestrante, né, para trazer essa mensagem de paz e esperança. Mas eu queria convidá-los a bater uma salva de palmas para o músico. Vamos aplaudi-lo? Que Deus te abençoe. Nós vamos convidar a nossa companheira Delma para fazer a nossa oração de agradecimento e de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. Pai amado, Jesus querido, nós te agradecemos. Agradecemos por esta noite abençoada em nossas vidas. Agradecemos por estarmos aqui ouvindo estas palavras que nos despertam para as nossas mudanças, para as nossas responsabilidades. Agradecemos ao companheiro, envolve, ó Pai, na tua paz, na tua luz, para que ele possa continuar nesse ideal, nesse caminho de divulgação do teu Evangelho. Abençoa. Pedimos a ti também, Jesus querido, que permaneça conosco, que possamos levar todas essas vibrações de paz, de amor e carinho que aqui recebemos. Agradecemos por todas as bênçãos recebidas e também pedimos a Ti que nos acompanhe, que esteja conosco em todos os momentos. Abençoe todos os nossos irmãos desencarnados que aqui estiveram como nós em busca desses ensinamentos, desta paz, desta energia que recebemos nesta noite. Agradecemos infinitamente e pedimos a Ti que nos despeça com o Teu amor, com o Teu carinho. Que assim seja. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã a lua.
de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. Hey.